Leitura do dia 57/365, Deuteronômio 16 a 18. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 26 de fevereiro de 2023 do Plano Anual. Deuteronômio 16. Vemos a citação de 3 das 7 festas anuais de Israel. Em Levítico 23 todas as festas são listadas, bem como seu propósito simbólico para os nossos dias. A citação dessas 3 festas possui alguns objetivos. O povo deveria trazer, anualmente à memória, os feitos do Senhor na saída do Egito. Isso era feito na Páscoa. A grande salvação operada por Deus naqueles dias não pode ser esquecida, assim como os feitos do Senhor em nossa vida por intermédio de Cristo. Sendo assim, a Santa Ceia cristã é também um memorial importante da bondade e da graça de Deus que não pode ser esquecido. A morte do Cordeiro deveria trazer à memória do povo a imensa necessidade de perdão e de expiação, isto é, alguém que levasse sobre si as suas culpas. Da mesma forma, acontece em nossos dias. Durante a Santa Ceia, quando participamos do cálice, estamos dizendo ao Senhor que reconhecemos a necessidade de perdão e expiação, e que ambas nos foram dadas em Cristo. Perceba que estes sacrifícios mostram que a santidade convém à família de Deus. Da mesma forma, nós devemos seguir a santificação e a honra, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Hebreus 12:14. Local único de adoração. A Israel estava proibida de adorar em todos os lugares. Eles deveriam consagrar um local único de adoração e ali, invocar o nome do Senhor. Nos nossos dias, esse local único de adoração é o nome do Senhor Jesus. Durante estas festas o povo deveria se alegrar em Deus, com regozijo, júbilo, enfim, era um momento de celebração. Servimos a um Deus vivo, devemos nós também escolher este caminho. Visto que a alegria era contagiante, era um momento que produzia muita comunhão entre os israelitas. As classes sociais eram esquecidas e todos, pobres, viúvas, órfãos e ricos, celebravam juntos e comiam alegremente na mesma mesa, diante do Senhor. Vemos a mesma figura na Santa Ceia anual, onde todos os cristãos comem juntos e participam do corpo e do sangue do Senhor. Enquanto estão envolvidos com as celebrações do Senhor, o pensamento do israelita está voltado para aquilo que agrada a Deus e o satisfaz. Da mesma forma deve ser conosco e ainda mais intenso, pois o nosso culto deve ser constante. Dessa forma, nosso pensamento deve estar firmado no Senhor. Deuteronômio 17. Lembra aos israelitas que eles deveriam apresentar ao Senhor ofertas agradáveis, com excelência e não com mediocridade como fez Caim. Em seguida, o capítulo nos apresenta a importância da testemunha verdadeira para os casos importantes na nação. As palavras da testemunha verdadeira determinariam a vida ou a morte do acusado. Portanto, se exigia da testemunha que ela falasse a verdade. Caso mentisse e fosse descoberta, ela mesmo morreria depois. Com isso vemos o poder que há em nossas palavras. Não é sem motivo que o Senhor Jesus nos exorta, para que nossas palavras sejam, sim, sim, não, não. Mateus 5:37. Devemos utilizar nossa boca para produzir vida e falar a verdade ao próximo. É triste ver que muitos cristãos são praticantes da mentira, do engano. Muitas vezes não se sabe se estão mentindo ou falando a verdade.
Não é essa a vontade de Deus para nossa vida. O Senhor quer que sejamos testemunhas autênticas, pessoas que falem e inspirem a verdade por onde quer que estejam. Deuteronômio 18. Vemos a expressão do cuidado de Deus com os sacerdotes e levitas que serviam no tabernáculo. O Senhor ordenou que eles se alimentassem do que fosse apresentado como oferta queimada. O motivo para isso é que os levitas não tinham direito a nenhuma porção de terra em Canaã, mas tudo quanto fosse consagrado ao Senhor pertenceria a eles. Deus cuida generosamente daqueles que dedicam sua vida para servir no santuário de maneira genuína e dedicada. Vemos aqui que a vontade de Deus é que seus servos sejam bem cuidados pela igreja e vivam de maneira digna, não miseravelmente. Na parte final do capítulo, temos uma das profecias mais contundentes do Antigo Testamento, referente a Jesus Cristo. Dos versículos 15 a 22, o Senhor diz que levantará entre eles um grande profeta, maior do que o próprio Moisés. Em Jesus vemos esta profecia plenamente cumprida. O Senhor fez coisas maiores do que Moisés, ele venceu a tentação, o pecado, o inimigo e por fim, a morte. Ele é o princípio e o fim.